E realmente está chegando a divulgação dos resultados da Klabin, que vão acontecer aqui no dia 25 de outubro de 2023, trazendo os resultados do terceiro trimestre deste ano. E você certamente conhece aquela máxima do mercado, que o que move as cotações são, na verdade, as expectativas dos investidores. E se essa máxima ainda fizer sentido, temos aqui que nos últimos 6 meses, inquestionavelmente, as ações da Klabin valorizaram mais de 26%, sendo que o calendário da Klabin está cheio de eventos importantes demarcados aqui, tanto para outubro quanto novembro também, sendo que a Suzano também vai trazer seus resultados na próxima semana, no dia 26 de outubro. E aí fica a pergunta, mas afinal, o que podemos esperar desses resultados e o que pode acontecer com o mercado em relação à cotação das duas empresas? E justamente pensando nisso é que nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma avaliação da Klabin e também da Suzano. Obviamente bem direto ao ponto para tentarmos entender se as ações vão surpreender ou decepcionar o mercado. E assim planejar se faz sentido comprar ou vender alguma das ações da Klabin, seja o final 3, 4 ou 11, e também as ações da Suzano com seus B3. Com o conteúdo que eu vou abranger também, quais são os fundamentos das duas empresas, fazer análise técnica e comparar os ativos da Klabin e também da Suzano, além do quadro que você já conhece aqui do canal, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento. E justamente por trazer todo esse conteúdo logo pela manhã para você, eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E eu vou começar esse vídeo já trazendo para vocês a visão das empresas que acabam influenciando o mercado, porque elas avaliaram aqui a Suzano com seus B3 e também a Klabin com KLBN11, além de outros ativos da companhia. E assim, o que podemos esperar dos resultados da próxima semana? Sendo que a visão dessa análise é da XP Investimentos, do BTG Pactual e também do Itaú BBA para o terceiro trimestre do ano de 2023. E o que eu costumo dizer é que, embora você possa não considerar as recomendações de cada casa de análise ou até mesmo dos bancos, o que particularmente eu concordaria com esse pensamento, mas é importante entender o que o consenso do mercado está dizendo sobre as empresas, porque fatalmente isso pode se influenciar o mercado por conta do grande volume de negociações que vão existir. E eu vou começar explicando a visão da XP Investimentos. E, obviamente, com base na avaliação deles, eu vou fazer uma explicação para vocês do que eles estão dizendo aqui. Mas também vou trazer outros fundamentos no vídeo a respeito da Suzano e da Klabin. Vou comparar os ativos e também a análise técnica e fundamentalista, além do quadro Caçando Assimetrias Favoráveis. E, de maneira geral, na visão da XP, ela espera menores preços de celulose e papel no terceiro trimestre, justamente afetando o faturamento e a rentabilidade das duas empresas. Mas vale lembrar que eu já trouxe aqui no canal matérias como esta aqui, que cita que o preço da celulose terá novo reajuste em outubro de até $50. Afinal de contas, a Suzano anunciou uma nova rodada de aumento do preço da celulose com reajustes que vão de $30 a $50 a tonelada. E ainda por cima tem a recuperação do mercado chinês e movimentação mais forte na Europa, que justamente colaboram com o aumento do preço da celulose. Não menos que isso, também trouxe no canal que a Klabin está acompanhando a Suzano nessa elevação de preços da celulose e que começou em setembro deste ano, ou seja, o mês passado. Então não faz muito sentido essa avaliação da XP em relação aos menores preços da celulose. Pode ser que aconteça? Claro, afinal de contas, é um mercado de renda variável. E assim, precisamos aguardar pelos resultados das duas empresas. Mas estou apenas recapitulando algo que aconteceu recentemente, eu trouxe aqui no canal também, no momento que a notícia aconteceu, já fazendo inclusive projeções e preço teto para as duas empresas. Agora, a XP Investimentos, ela acredita que a perspectiva da melhora nos preços da celulose só vão acontecer no quarto trimestre deste ano. E aí começa a fazer um pouco mais de sentido, porque no final do ano é que vai ser mais perceptível esse movimento que começou a acontecer agora em setembro. Afinal de contas, no terceiro trimestre, os preços apenas começaram a experimentar essa elevação, representando assim, talvez menos de 33% do potencial que poderia ter nos resultados, justamente por conta da cronologia dos eventos. E desse modo, a XP acaba vendo a Suzano e a Klabin também como destaques, apresentando quedas sequenciais do EBITDA, ou EBITDA, que são os lucros operacionais. Temos a Suzano com queda de 24% trimestre contra trimestre,
e Klabin com a menor queda, de 6% na comparação trimestral, atribuídos aqui aos preços menores da celulose e do papel também. Agora, quando a gente insere o papel na história, isso muda muito de figura, pelo menos para Klabin, porque eu trouxe recentemente explicações a respeito do papel fundamental para Klabin. E a Suzano deve apresentar resultados fracos no terceiro trimestre, com EBITDA de 3 bilhões de reais. Lembrando que aqui ela já fez uma conversão, porque a Suzano ela traz esses resultados muito atrelado ao dólar, porque ela tem forte exportação. E assim essa queda de 24% no trimestre e 65% no ano, com a margem EBITDA caindo 36,5%. E ainda na visão da XP, agora mais especificamente sobre a Klabin, que também deve reportar resultados mais fracos, com EBITDA de 1,3 bilhão de reais, queda de 7% trimestre contra trimestre e 46% na variação anual. Margem EBITDA caindo para 29,2%, ou seja, ainda menor do que sua concorrente, a Suzano, mas lembrando que essa margem ainda é uma margem muito boa para essas empresas. E novamente a atribuição desse resultado mais fraco se deve aqui ao preço do papel e das embalagens e os custos fixos ao longo do terceiro trimestre do ano de 2023. Já o BTG Pactual também avalia o mercado com preços mais baixos do papel e da celulose e que vão afetar os resultados das duas empresas no trimestre, trazendo resultados decrescentes com a história do trimestre baseada em preços realizados mais baixos, apesar de uma média trimestral estável na China. O BTG Pactual ainda traz um comentário relevante aqui a respeito da Suzano, que são efeitos de defasagem em alguns contratos e exposição a diferentes geografias, especialmente da Europa, que vão acabar impactando significativamente os resultados da companhia. E para o BTG, os resultados da Klabin serão mais amortecidos devido à exposição mais diversificada em papel e impactos reduzidos de paradas de manutenção neste trimestre. Ou seja, essa visão aqui está muito alinhada com o que eu venho trazendo para vocês, inclusive no Fique Preparado da Klabin, explicando justamente essa questão da diversificação do papel e também dos impactos recentes que a empresa teve de manutenção. Agora, esses impactos eles podem ser diferentemente interpretados porque a empresa, aproveitando uma redução do volume de vendas, ela fez as paradas programadas estrategicamente, porque ela já está fazendo uma previsão de aumento no volume de vendas e aproveitando mais a valorização da celulose no mercado internacional, justamente aproveitando o melhor momento da macroeconomia. Já o Itaú BBA, ele está projetando resultados sequenciais menores também para a Suzano, com uma queda de 16% no trimestral, prejudicado por uma queda estimada de $46 a tonelada em celulose, que vai culminar em um preço de $525 a tonelada. E ainda por cima, menores volumes. Algo também que eu já tenho trazido aqui no Fique Preparado já há bastante tempo, desde a divulgação do segundo trimestre. E o lado bom é que a Suzano está fazendo o dever de casa dela e reduzindo os custos dela, o que compensa parcialmente essa queda que está acontecendo mais recentemente. E a potencial queda também. E para o Itaú, em relação à Klabin, a queda deve ser 6% na comparação trimestral, com resultados da celulose ajudados por maiores volumes e custos mais baixos. E com isso, os resultados nas divisões de papel e embalagem da companhia devem cair cerca de 12% em relação ao trimestre anterior, ou seja, o terceiro trimestre do ano de 2022. Bom, então temos um consenso aqui entre as casas de análise de que as duas empresas devem apresentar resultados mais fracos e ainda por cima, os valores de queda que elas mencionaram, ou seja, os percentuais aqui, são bem perto uns dos outros. Então tem sim uma sinergia entre as avaliações desses analistas. Agora, é interessante que quem entendeu a avaliação dessas casas de análise até aqui, o que não vai conseguir imaginar é justamente a recomendação das três casas de análise para a Suzano e para a Klabin, porque tanto o BTG Pactual recomendou compra para as duas empresas, com SUSB3 e KLBN11, quanto a XP, e somente o Itaú BBA recomendou compra para a Suzano e deixou recomendação neutra para a Klabin, ou seja, nem comprar e nem vender, apenas fazer a manutenção de carteira caso você já tenha. E que, aliás, o Itaú BBA trouxe o preço-alvo mais pessimista para a Suzano e nem tanto assim para a Klabin, de R$ 24,00, e a Suzano com R$ 56,00 de preço-alvo. Só não vai confundir aqui preço-alvo com preço-teto, porque os assuntos são totalmente distintos. O preço-teto é qual o valor máximo que você pode pagar num ativo para receber um determinado percentual de dividendos, e o preço-alvo é exatamente isso aqui. É a análise feita por analistas de quanto o papel pode valorizar ou depreciar. XP Investimentos, alvo de R$ 72,90 para SUSB3 e R$ 23,52 para KLBN11, e BTG Pactual com R$ 71,00
R$ 100 de preço-alvo para SUSB3 e R$ 30 para KLBN11. E das ações da Klabin, qual faz mais sentido investir nesse momento, caso seja o seu interesse, ou seja, você avalie que as ações da empresa fazem sentido para o seu perfil. Nesse sentido, não restam dúvidas nesse momento, as ações KLBN4 são as mais descontadas no mercado até a data de gravação desse vídeo aqui. Como eu sempre falo, o preço importa, e até mesmo dentro dos próprios ativos de uma empresa, eles não são sincronizados, depende do interesse do mercado para pagar mais ou menos em um determinado ativo. Naturalmente, o mercado tende a normalizar sempre que existe uma diferença muito grande, mas é evidente ver que as ações KLBN4 estão mais descontadas no preço dividido pelo lucro, no PVP, com 2,24, lembrando que isso significa 124% acima do valor patrimonial. Mas o PL é muito barato, simplesmente de graça no mercado, porque o benchmark do mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E aqui a Klabin mais do que entrega isso, e ainda por cima com praticamente 1/3 do benchmark do mercado, ou seja, muito descontada. O dividend yield fica devendo apenas 0,01% em relação às ações KLBN11. Agora, por que você poderia comprar as ações Unity? Que são uma combinação de ações entre ações ordinárias e preferenciais. Nesse caso aqui, você só compraria as ações KLBN11, novamente, se for do seu interesse, porque esse vídeo não é uma recomendação, se você estiver buscando por liquidez do mercado, porque são as ações mais líquidas da companhia, permitindo aluguel de ações e operar com opções de ações. E quando eu falo as ações mais líquidas, é realmente o volume financeiro no mercado. Apenas para você ter uma ideia, KLBN11 negocia cerca de 100 milhões de reais todos os dias na Bolsa de Valores. Já KLBN4 e KLBN3 não chegam a 10 milhões. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Dito isso, vamos observar aqui que KLBN4, nessa cotação dos R$ 4,70, estão valorizando 26,65% nos últimos 12 meses. E apesar do dividend yield ser de 5,94%, ou seja, abaixo dos 6% do mercado, ainda assim com essa valorização expressiva nos últimos 12 meses, compõe muito a rentabilidade para o acionista. Já as ações da Suzano, com SUSB3, ela está inscrita no segmento de novo mercado e é por essa razão que ela só possui esse ativo na Bolsa de Valores, SUSB3, que são as ações ordinárias. Nessa cotação de R$ 57,37, ela valoriza 24,24% nos últimos 12 meses, o que ajuda muito a compensar esse dividend yield de apenas 3,13%. Agora, quando a gente compara as ações da Suzano, SUSB3, com as ações da Klabin, KLBN4, que como eu mostrei, são as ações mais descontadas na data de gravação desse vídeo, ainda assim as ações da Suzano se mostram incrivelmente baratas no mercado, com PL de apenas 3,28, ficando abaixo do Banco do Brasil e muito perto das ações da Petrobras, e isso sendo uma empresa privada. Então, realmente a Suzano tem uma capacidade de geração de lucros monumental em relação ao valor de mercado dela neste momento. Ainda por cima, em relação ao PVP, ela se mostra 79% acima do seu valor patrimonial, mas é vastamente inferior ao PVP da Klabin. Ela vai perder mesmo no dividendo, afinal de contas não é prioridade da companhia o pagamento de dividendos, como já foi falado várias vezes em várias apresentações de resultados da empresa. Pode ser que mude, mas por enquanto é assim. A alavancagem da empresa também é muito menor, além do retorno sobre o patrimônio investido e muitos outros indicadores. Sem falar que a taxa de crescimento anual composta das receitas dos últimos 5 anos e dos lucros dos últimos 5 anos deixam os resultados da Klabin comendo poeira. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações KLBN4 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente comparar preço versus o LPA, que é o lucro por ação. E nesse sentido, quando a gente observa que as cotações em relação ao LPA da companhia, não resta dúvida, existe uma grande discrepância entre as cotações atuais e o LPA nesse momento, ou seja, as cotações se mantiveram mais ou menos dentro do mesmo patamar, ao passo que o lucro por ação subiu de maneira desproporcional
proporcional à valorização dos ativos. Ainda assim, se o resultado esperado do mercado se materializar, significa que vamos ver essa linha laranja apontada para baixo, porque o LPA vai ser menor. Afinal, esse LPA tem os resultados do segundo trimestre do ano de 2023, porque a empresa ainda não divulgou os resultados do terceiro trimestre. E se outra máxima do mercado se materializar, que as cotações seguem os lucros das empresas, então pode sim ter oscilações aqui nas cotações da Klabin, seja KLBN3, 4 ou 11. E agora trazendo o quadro cação das simetrias favoráveis para a SUSB3, considerando o preço versus o LPA. Nesse sentido, também fica fácil de ver que as ações têm uma grande discrepância em relação ao LPA nesse momento. Novamente, outro ativo aqui em que as cotações se mantiveram mais ou menos no mesmo patamar, ao passo que o LPA aumentou consideravelmente, deixando aqui toda essa diferença entre as cotações e o LPA, indicando que as ações da Suzano estão descontadas em relação a este indicador. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito das duas empresas e qual a sua expectativa como investidor. E desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.